Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo. Muito feliz por mais este momento em que temos a oportunidade de nos debruçar diante da palavra do Senhor e estarmos juntos na escola bíblica dominical da nossa igreja presbiteriana de Botafogo. Aula do dia 13/12 de 2020. Nessa oportunidade, continuaremos a mencionar alguns pontos da vida de Moisés. Agora vamos falar justamente sobre o final de um ciclo, o final de um ciclo e uma transição para uma nova liderança, e esses aspectos que envolvem essa transição. E falar, logicamente, do obituário de um herói, o legado de Moisés e a comunicação da sua morte, como é que o povo recebe a morte de Moisés e como ele continuará a sua caminhada. Então, antes de mais nada, eu gostaria que fizéssemos uma oração para que o Senhor possa nos iluminar e que a sua palavra realmente possa penetrar os nossos corações e ter o resultado para o qual ela é enviada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento em que estamos diante da Tua Palavra e entendemos, Pai, pelo Teu Espírito, que esta é a boca do Senhor falando ao Teu povo. Meu Deus, e mais do que letras, Pai, ela representa vida para nós. Por isso, Senhor, estamos diante de Ti. Meu Deus, neste momento, Pai, quebrantando os nossos corações, Senhor, para que verdadeiramente ela possa produzir o efeito em nossas vidas. Meu Deus, de encorajamento, meu Deus, de cura, de libertação. Meu Deus, tudo aquilo que a Tua palavra pode e tem poder para realizar. Meu Deus, porque foi por esta palavra, Pai, que Tu criaste todas as coisas, Tu trouxeste à existência tudo. Meu Deus, e tens colocado fé em nossos corações. Por isso eu te peço, meu Pai, fala conosco. Apesar, Senhor, de estarmos, Senhor, tão distantes uns dos outros, é a Tua palavra que nos une, Pai. São os Teus feitos, são as Tuas maravilhas, Senhor, que compartilhamos, Senhor, que alegra o coração do Teu povo. Por isso, Senhor, manifesta, meu Pai, um milagre em nossas vidas, Senhor, pela Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a gente vai ter como base inicial o capítulo 27 do livro de Números. Vamos ler rapidamente do versos 12 ao 23, e posteriormente nós utilizaremos o capítulo 34 de Deuteronômio, do verso 1 ao verso 5. Eu quero que vocês leiam comigo Números 27, versículos do 12 ao 13, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos,
Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre dele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então nós observamos aqui Deus falando com Moisés, e fala a respeito justamente de uma continuidade. Moisés, ele agora ele é chamado, por Deus. Moisés havia tirado o povo do Egito, Moisés havia guiado o povo pelo deserto, porém, quem faria herdar a terra prometida seria uma outra pessoa. É interessante que é um momento crucial para a vida do povo de Israel. Tivemos, e aqui já até mencionamos, outros personagens super importantes, o próprio Abraão, o próprio José, em que a sua partida, a sua ausência, talvez causassem alguma insegurança naquele povo que o estava seguindo. E Deus demonstra, né, através dessa continuidade, não somente de homens, porque o homem ele é finito, né, durante a sua jornada aqui na Terra, mas mostra a continuidade da obra de Deus, né, que ela não está sujeita à morte desse personagem que no momento Deus está usando. Então a morte de alguém não significa o quê? Que a obra de Deus está morrendo. Quando Deus muda o homem, não significa que Deus mudou o seu plano. E pensando nessa questão, né, da condução de Deus na vida, né, do seu povo, na vida e na história da humanidade, essa continuidade, apesar de personagens importantes na demonstração da sua fé, Deus ele não está vinculado e preso justamente a estes tabernáculos e a estes instrumentos momentâneos na história. Eles foram importantes, só que eles não são maiores do que a obra de Deus. E Deus ele vai justamente provar, isso foi uma coisa que o povo de Israel aprendeu, e a gente pode até fazer a menção disso aqui, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, dos versos 34 a 39, Gamaliel ele dá um ótimo conselho, né, no momento em que Pedro tinha sido preso, começava aquelas perseguições à igreja do Senhor, depois que eles tiveram ali o derramamento do Espírito e foram todos enviados a pregar o Evangelho. E aí diz assim, no capítulo 5, verso 34 e 39 do livro de Atos dos Apóstolos, mas, levantando-se no Sinésio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixe-os,
porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Então, nós observamos aqui que isso já foi um entendimento muitos anos posteriores, justamente na condução de Deus, que ele não está vinculado ao homem, né? Deus vai utilizar cada instrumento seu na sua especificidade, como Moisés, né? Mesmo ele tinha uma capacidade, porém Deus chamaria Josué com outras características e com outros objetivos. No entanto, o plano de Deus ele seria diferente do que tinha acontecido com Moisés. Então, como a gente já conversou em outras aulas, Deus ele se utiliza, né, ele não anula o homem, e, pelo contrário, ele vai se utilizar das suas características para que ele conduza, para que ele seja um instrumento na mão do Senhor. Até porque o próprio progresso da vida do servo é um plano de Deus, né? No seu pormenor, no seu chamado, na sua vocação, é um plano estabelecido por Deus dentro de um plano maior que está escrito na história, onde todas as coisas foram definidas para o seu determinado fim. Então você vai observar lá em Atos dos Apóstolos, perdão, capítulo 7, verso 22, vamos ler rapidamente aqui, que Estevão, ao ser confrontado, né, pelos maiorais da lei no seu período, ele vai utilizar justamente o argumento de que, capítulo 7, verso 22 de Atos, diz assim, ó, Estevão cita em seu discurso que Moisés estudou no Egito e era poderoso em palavras e obras. E assim está escrito no versículo. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então você percebe que Deus o preparou e tudo que ele aprendeu, ele pensou ser usado de uma forma, porém Deus o utilizou de outra. No entanto, Deus se utilizou, né, de toda a capacitação de Moisés para o seu fim, né? No entanto, a obra de Deus não fica presa a ele. E aí a gente vai ver uma mudança de característica nessa condução, né, nessa liderança. Moisés, então, foi o legislador, ele foi a pessoa que guiou o povo pelo deserto. Agora Josué seria aquele personagem que faria que o povo herdasse a terra, né? Então, já desde o seu início, a gente já observa nuances, né? E a gente observa também que não é de uma pessoa, Deus não vai chamar desocupados, Deus vai levantar pessoas que estavam ali. Ó. Você vê que Josué ele não saía aos pés de Moisés, ele também foi a pessoa responsável na batalha, né, para liderar o povo na batalha, já desde o período de Moisés. O livro de Êxodo, capítulo 17, verso 9, vai mencionar justamente Josué na posição de um general de guerra, né, do exército de Israel, lutando contra os amalequitas. Aí eu vou ler para vocês essa passagem, capítulo 17, verso 9. Ó, com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então você observa que quem liderou o exército ali, ele foi Josué, né, no momento de luta do embate contra os amalequitas. E Moisés foi com U e Arão para o monte ficar orando para que o povo prevalecesse na guerra. Nessa passagem, retornando para o capítulo 27 do livro de Deuteronômio, a gente vai ver justamente nesse diálogo Deus mandando Moisés contemplar as terras de Canaã.
E o interessante, né, uma característica do vocacionado, do líder, é que ele não pensa em si mesmo, mas ele pensa na obra de Deus. Ele não está ali para atrair holofotes. Ele não está ali para se vangloriar. Né? Ele, no momento em que ele observa a terra, o que ele fala com Deus é justamente interceder a favor do povo, para que Deus não deixasse aquele povo sozinho, que ele tivesse uma pessoa que fosse forte, um líder forte e inflexível, que guiasse aquele povo. Né? Então você observa que o verdadeiro homem de Deus, o vocacionado por Deus, ele está pensando no povo. Né? E aí ele faz dois pedidos. No verso 15, 16, diz assim, olha o primeiro pedido de Moisés. O Senhor, o autor e conservador de toda a vida, ponha um homem. Ele está falando, o Senhor que tem que escolher. Não sou eu que devo escolher, mas é o próprio Senhor que tem que escolher. Isso é um contrassenso da atualidade, porque o que nós temos observado em muitos casos é justamente os pais querendo colocar os seus filhos, mesmo os que esses não sejam vocacionados, muitas vezes para liderarem uma igreja, porque na realidade ele não está pensando no povo, ele está pensando na continuidade do patrimônio. Então, e por muitos, muitas vezes blasfemam contra o povo de Deus justamente porque não se observa, né, esses princípios que Deus tem nos ensinado. Né, que o nosso coração ele não pode estar preso nessas coisas. Pelo contrário, a gente tem que orar para que o Senhor tome a direção, porque esse povo é do Senhor. E aí o primeiro desejo é que ele escolhesse um homem. E aí temos justamente essa tendência de querer nomear os nossos próprios sucessores. E interessante que o próprio Samuel, né, o profeta e juiz Samuel, ele vivenciou isso. Né? Os seus filhos eles não tinham a mesma vocação do pai. E o pedido de um rei vindo da parte de Israel foi muito promovido justamente pelo mau testemunho que os seus filhos promoviam no povo de Israel. Então, a hereditariedade não significa vocação, né? Mas que a gente coloque sempre diante do Senhor. E Samuel ele teve que aprender, né? Ali no momento, posteriormente, né, a escolha de Saul, que Deus não escolhe segundo a aparência. Capítulo 16, versos de 6 a 11 de 1 Samuel, vai dar um panorama de como Deus escolhe. Porque a nossa tendência é colocar ou tentar colocar uma pessoa que tenha sido parecida até com o último líder. Né? E às vezes Deus está querendo mudar, né? Dar uma outra direção. Você observa que Moisés possui características diferentes de Josué. O que os une é justamente o temor e a necessidade de estarem diante de Deus. Isso os torna um com o Senhor, mas eles possuíam características do quê? Peculiares deles próprios, e que Deus demonstrava ali uma mudança, né, de estratégia. Agora o povo sairia do deserto e agora passaria a conquistar. Seria um povo de guerra, um povo que passaria a guerrear contra os seus inimigos para conquistar a terra de Canaã. Mas lendo essa passagem no capítulo 16, versos 6 a 11 de 1 Samuel, a gente vai ter esse panorama, né, de como o nosso coração é enganoso e de como queremos eleger, né, os nossos sucessores, os nossos líderes, quando na realidade temos que orar
pedindo que Deus escolha, que Deus mostre, que Deus realmente esteja no primeiro lugar de nossas escolhas. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, olha, e disse, ó, isso aí deve ser até parecido com Saul. Eliabe, né, porte, deve ser forte, ó. Você certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, ó, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Lembra que Saul era o mais alto, sobressaía ao povo, né, do ombro para cima, ó, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas, tinha cheiro de ovelha, pensava no povo. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, a importância de colocarmos diante do Senhor as escolhas, de a igreja estar orando, né, para que Deus levante nas suas diferentes esferas, seja na liderança de um grupo, seja na liderança de qualquer coisa, orarmos para que o Senhor realmente esteja direcionando. O segundo pedido de Moisés, verso 17, ó, que saia adiante deles, que Deus escolha este homem, e que entre diante deles e que faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm o quê? Pastor, ou seja, pessoas que realmente se importam com o povo, não se importem com o seu cargo, não se importem com a sua função, porque isso passa, a obra de Deus permanece, que esse homem tenha preocupação de servir a Deus, e servir a Deus significa o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o pastor são características do verdadeiro líder, que se preocupa em agradar o povo, em que se preocupa em fazer com que, ensinar a entrar e sair, ou seja, em direcionar a vida do povo em direção a Deus. E aí, nesse aspecto, nós somos uma promessa de Deus. Nós somos a resposta e somos uma escolha de Deus. Verso 18 agora do capítulo 27, novamente de Números. Disse o Senhor Moisés, toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Ou seja, Josué era a resposta para a oração de Moisés. Nós podemos ser a resposta para a oração de muitos, quando nós temos estes princípios solidificados, assentados em nosso coração. E se nós somos a resposta, imagina Josué, ao ser escolhido, quando ele olha para Moisés e fala, eu? E aí Deus ele vai nos trazer um ensinamento muito, muito maravilhoso através da parábola dos talentos. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nos seus versos 14 e 15, diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E esse ponto aqui é importante. A cada um segundo a própria capacidade. E aquele que ganhou 1, ao invés de ele entender que é um dom dado por Deus que deveria multiplicar, ele justamente foi olhar para aqueles que ganhou mais, e ele ganhou menos. Então, a gente não tem a possibilidade de olhar para os homens e imaginar que devemos ser iguais a estes homens. Cada um tem a sua especificidade.
Cada um foi chamado de uma forma, ainda que seja para o mesmo cargo e para a mesma função, né? Para o mesmo lugar. Né? Cada um terá o seu jeito. E Deus trabalhou justamente nesse jeito. Deus te formou desse jeito. Né? É lógico, claro e evidente que existem questões na nossa vida que precisam ser trabalhadas por Deus. Mas dentro daquilo que você entende que seja um dom de Deus, que você já tem no seu coração, a gente precisa desenvolver. Então, neste momento, no verso 19, Moisés, ao ter a resposta de Deus sobre aquele homem, né, Josué, ele demonstra um desapego. A primeira coisa que ele faz é justamente obedecer à voz de Deus, demonstrando total desapego e obediência total a Deus. Verso 19, apresente-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. E a imposição de mãos, né, que a gente vai ler logo em seguida, é justamente demonstrar ao povo a designação de autoridade que Moisés estava dando a Josué. Né? Ele não estava preso ou vinculado a uma função, um cargo. Né? Deus, ele sabia, ele conhecia Deus, que ele tinha prometido algo muito maior, né? Que o tempo dele havia chegado e que Deus, ele tinha um plano, né, para aquele povo, e Josué o conduziria. Então ele demonstra total desapego justamente nessa questão de obedecer e logo impor as mãos para demonstrar que a autoridade estava sendo dada a Josué. E apesar de todas essas questões, né, de todas essa demonstração de autoridade, você observará que no livro de Josué, e aí vem justamente os nossos questionamentos internos, que Josué, ele, de qualquer forma, ele iria passar por diversas questões e onde ele precisa ter a palavra de Deus o fortalecendo. A gente vai observar pelo menos, né, umas 3 vezes Deus falando no livro de Josué, até o versículo 5 ali: ser forte e corajoso, não temas, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então essa é uma palavra de ânimo, né, uma palavra de encorajamento, e essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você, né, porque temos os nossos desafios, vivemos hoje essas circunstâncias, e dentro, né, da sua situação, Deus, ele te enviou. Deus, ele te preparou para este momento, né, para essa história, para esta geração, te capacitou. Então ele fala conosco que devemos ser fortes e corajosos, que ele estará conosco, né, independente de como Deus usa uma pessoa, Deus irá nos usar também, né, e devemos o quê? Estar confiantes na palavra do Senhor. E aí Moisés, né, passado esse bastão, passado esse cajado, ele meio que vai fazer a sua caminhada solitária. Ele fará a sua caminhada solitária. Aí eu quero abrir com vocês, já estamos indo para o fim, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Eu quero ler com vocês dos versos 1. A gente vai falar justamente dessa passagem de Moisés. Ele já era desprendido, apesar de ele querer ver a terra, não percebendo, né, o que Deus tinha de melhor para ele. Mas no capítulo 34, ele também vai nos trazer, ele fechando esse ciclo, não tirando a importância de cada um deles, né, de terem se colocado como homens de Deus no momento certo na história e se deixarem usar,
é algo maravilhoso. Mas no verso 1 diz assim, do capítulo 34 do livro de Deuteronômio: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a toda a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. E é interessante que a gente falou a respeito, né, de nos colocarmos, de sermos a resposta, e isso que nós vamos montando é justamente o legado que nós vamos deixar. Né? É o encerramento de um ciclo e futuramente como as pessoas vão se lembrar de nós. Deus fala com Moisés para ele subir um monte. E ele, nos seus 120 anos, ele sobe um monte extremamente elevado. Diz que tem ali esse monte de aproximadamente 1.300, né, 1.300 metros, né, de altura. Com 120 anos ele demonstra uma vitalidade. Já conversamos anteriormente justamente sobre a possibilidade, né, de Deus, mesmo na sua idade mais avançada, né, cada um, né, na sua vida, achando que já está velho para alguma determinada coisa, Deus, ele demonstra através da vida de Moisés que ele pode manter essa chama, né, e trazer, né, a perspectiva que faça com que a gente obedeça e tenha saúde espiritual para que a gente suba, né, os montes necessários da nossa vida e que consiga desfrutar, né, da visão das promessas de Deus diante de nós. E ele demonstra, com 120 anos, algumas aulas atrás a gente falou justamente de Abraão, né, aparentemente na sua chamada tardia, com 75 anos, mas não é tardia. Né, a Sara mesmo, tendo o seu filho na velhice, e a gente acha que foi tarde demais, no entanto, nós entendemos e temos a oportunidade de termos isso registrado para entender que foi no tempo de Deus. Né, falamos também a respeito de Charles Miller, né, que depois de ter sido um homem usado através da oração para ajudar mais de 2.000 crianças, levantando orfanatos, posteriormente, ele com uma idade avançada, ele sai para pregar pelo mundo inteiro e roda não sei quantos quilômetros naquela época. Então, assim, o vigor que Deus dá, através da perspectiva, né, da promessa, né, que Deus faz. E é interessante, existem muitos, né, que têm o costume de, na sua lápide, no seu falecimento, deixar registrado, em poucas palavras, um resumo da vida. Né? E quando nós paramos para pensar nesse sentido, o que nós poderíamos deixar ali? Né? O que poderia ser escrito de nós? Versículo 10, e essa é a perspectiva que eu quero deixar para finalizar, que é a perspectiva que o Senhor deseja para cada um de nós, que é de desfrutar tudo que o Senhor tem para nós, né, da sua presença. Moisés, apesar da sua caminhada solitária para a morte, Deus o faz contemplar as suas promessas. Apesar da sua caminhada ser solitária, ninguém mais o pode acompanhar, Deus está com ele e não lhe vai faltar nada. E no verso 10 desse capítulo do livro de Deuteronômio 34, diz assim, ó: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a... Olha quantas palavras.
todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. É o convite de viver uma vida plena. Todos, todas, uma vida intensa com o Senhor. Não nos impormos limites. Não permitir que existam limites diante de nós e do Senhor. Meus irmãos, esse é o convite. Que deixemos um legado, que saibamos perceber esses encerramentos de ciclo, aonde Deus irá nos usar, percebermos e colocarmos essas questões sempre diante do Senhor, porque Deus ele encerrará a nossa história como tem prometido. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.